Olá, meu querido, graça e paz. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Semana passada eu disse para vocês que nós iríamos estudar sobre dois temas. O primeiro foi de quando você faz algo que a partir daí, começa a acontecer outras coisas, coisas boas. Esse segundo tema que a gente vamos tratar no dia de hoje é quando você já está fazendo algo e de repente o seu pecado faça com que você se afaste desse objetivo, desse alvo, desse foco. E para contar essa história, eu quero primeiramente começar contando um pequeno trecho para você sobre os juízes de Israel. A Bíblia nos relata que depois que Josué morreu, na época de Josué foi a geração a qual eles acreditaram em Deus. Ele, no livro de Josué todo, vai relatar o pecado de Acã. E depois disso não vai relatar outro pecado. Vai relatar vitórias que o povo de Deus conquistou. Várias, centenas de vitórias. Então o povo já estava na adoração a Deus. Já estava na busca constante a Deus. Mas de repente, depois que um líder morria, sempre era assim. Quando um líder morria, sempre aparecia o pecado, sempre fazia com que o povo perdesse esse foco. E Josué liderou, conquistou vários reinos. A Bíblia fala sobre 31 reinos que Josué conquistou. Então, a partir daí, Josué sendo um homem líder, o povo estava na obediência a Deus. A partir daí, depois que Josué morre e os anciãos, o povo esquece de Deus e começa a pecar. Aí Deus vai começar a levantar juízes para fazer com que o reino dele cresça, para fazer com que a promessa que ele fez com Isaac, Abraão e Jacó se cumpra, para que essa terra de Canaã, que é a terra prometida, seja de fato do povo de Deus como herança. Então, o primeiro juiz a se levantar quando o povo peca, esquece de Deus. Eu vou te falar o nome dos juízes e depois você vai entender o porquê que eu estou te dizendo isso. O primeiro juiz que a gente vai ver foi Otoniel. Ele livra o povo da opressão da Mesopotâmia. Tudo vai começar em Juízes 3. Depois vem Iude. Muitos aqui a gente vão se identificar. Outros, a Bíblia só vai deixar assim bem raso, que são os juízes menores. A gente vai entender que eles é bem raso. O próximo é Iude. A Bíblia fala que Iude matou 600 homens com um grilhão de ferro. Depois vem Sagaz. Depois, na verdade, Sagaz que livrou Israel com um grilhão de ferro. Depois vem Débora. Débora a gente conhece, nos identifica bastante com Débora, que é Débora que vai ajudar a Baruque. Então, aí depois vem Gideão. E Gideão, provavelmente todos já conhecem, porque existe até música sobre Gideão e os 300 que vai conquistar. Depois vem Tolá, Jair, Jefté, Isbizá, Elon, Abidom, Sansão, Eli e Samuel. Ou seja, todos esses juízes Deus levantou em um período em que o povo pecou e se distanciou de Deus. E quando o povo se distanciou de Deus, eles ficaram cativos, ficaram sendo escravos, e Deus permitiu isso. Deus tinha dito isso a Moisés, que se o povo obedecesse, as bênçãos alcançaria, mas se desobedecesse, seria a maldição que seria alcançada na vida deles. Então, o que aconteceu? O povo estava vivendo o sobrenatural de Deus, estava vivendo o projeto de Deus, conquistando a terra prometida, mas toda vez que falecia esse líder que estava na frente, o povo tornava a pecar. Por que eu estou te dizendo isso essa manhã, essa tarde? Estou te dizendo isso pelo simples fato. Muitas das vezes nós, no dia de hoje, isso foi escrito muito antes, gerações antes de Jesus nascer, nós, no dia de hoje, nós cometemos as mesmas coisas, fazemos as mesmas coisas. Muitas das vezes nós pegamos e deixamos de servir a Deus por um tempo a mais no celular, ou por passar momentos vendo séries em Netflix, ou qualquer outra coisa. Muitas das vezes a gente vai falar de ídolos,
mas muitas das vezes nós tenhamos ídolos dentro de nós. Eu posso contar por mim. Quantas vezes eu virei e falei assim, não, vou dedicar mais tempo à palavra, vou estudar mais. E de repente, quando eu olhei para mim, eu estava em uma rede social que às vezes eu gastei tanto tempo ali, às vezes eu nem percebi, mas eu gastei tanto tempo ali, pouco tempo dedicando à palavra. Então, hoje, o que faz a gente pecar? O que faz a gente afastar de Deus? Você não precisa responder para mim, responda para você. Essa é uma pergunta que eu estou fazendo para você. Hoje, o que tem roubado o seu tempo? O que tem feito você se afastar da presença de Deus? O que tem feito com que o Espírito Santo que habita dentro de você, nessa época aqui o Espírito Santo, ele só apenas visitava. Ele visitava, entregava mensagem e saía. Hoje não. Hoje o Espírito Santo mora dentro de você. Você é templo do Espírito Santo de Deus. Então o que hoje, nos dias de hoje, você tem feito que tem atrapalhado a ação do Espírito Santo de Deus na sua vida? E aqui o último juiz, ele me faz me lembrar muito o primeiro, porque o primeiro foi Moisés. Moisés, ele foi profeta, sacerdote e juiz. E o último, Samuel, também foi. Ele foi profeta, juiz e sacerdote. Então, meu querido, Deus, ele quer te levar num relacionamento com ele a ponto de fazer com que você se entregue por completo. Ele quer que você dedique tempo a ele quer te livrar das mãos dos inimigos, te livrar dos opressores, das pessoas que te prendem, das coisas que tiram o seu tempo. E ele, desde o princípio, desde Adão, o objetivo de Deus é relacionar com o homem. E muitas das vezes os nossos pequenos erros nos afastam de Deus. E eu quero falar agora a respeito disso, de um homem que estava vivendo o seu melhor e depois foi por o seu pior, e as consequências disso. Poderia pegar dezenas de exemplos na Bíblia, mas eu gosto de pegar muito o exemplo de Davi. E eu quero falar sobre agora Davi, que você vai entender isso sobre o que eu falei sobre os juízes. E se isso acontece nas nossas vidas, nos dias de hoje. O texto base para a reflexão de hoje é 1 Samuel, do capítulo 11, do versículo de 1 ao 5, que vai falar assim, ó. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou, ou seja, só logo no início já fala assim, ó. Na primavera seguinte, época em que o ano que os reis costumavam ir para a guerra. Era uma época que todos eles iriam para a guerra. Já começa já falando nisso, que é o primeiro tópico que eu vou estar falando. Esse primeiro tópico aqui, que está falando que Davi, por si só, talvez ele decidiu tirar umas férias. Talvez Davi já estava cansado da batalha. Vou ler o texto todo até o versículo 5, para você entender. Vou ler de novo. Na primavera seguinte, época do ano em que os reis costumavam sair para a guerra, Davi mandou que Joabe, o seu oficial do exército israelita, fosse atacar os inimigos. Eles venceram os moabitas e cercaram a cidade de Rabá. Mas Davi ficou em Jerusalém. Uma tarde, Davi se levantou depois de ter dormido um pouco e foi passear no terraço do palácio. Dali Davi viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrisse quem era aquela mulher, e soube que era Betseba, filha de Eliã, esposa de Urias, o heteu. Então Davi mandou que alguns mensageiros fossem buscá-la, e eles trouxeram a Davi e teve relação com ela. Betseba tinha justamente terminado seu rito menstrual de purificação, e ela voltou para casa, e depois descobriu que estava grávida, e mandou um recado a Davi contando isso. Aqui, meu querido, esse texto aqui é algo que vai relatar que na época de guerra, Davi estava em casa. Existe na sua vida, existe tempos de batalhas, tempos de guerra. Às vezes você pensa assim, nossa, eu estou passando por tanta batalha espiritual, financeira, estou passando batalha na minha família, mas existe períodos nas nossas vidas que são períodos de guerra. E nesses períodos de guerra, não é momento da gente nos relaxar, tirarmos uma folga, decidimos ficarmos tranquilos.
é momentos de guerrear. Então aqui nesse momento era o momento que os reis se acostumavam sair para mostrar quem era o mais valente, quem tinha o melhor exército, quem estava mais preparado. Era tempo de guerra, era uma época que o mundo vivia assim. Então a gente tem que entender esse contexto, que era uma época que o mundo vivia assim. O rei tinha que mostrar o seu poder através da guerra. Só que Davi decide ficar em casa, tirando umas férias. Não sei o porquê, a Bíblia não vai relatar o porquê que ele decidiu ficar em casa, mas ele decidiu ficar em casa nesse momento aqui. E nesse momento, veja só o que aconteceu. Davi estava no auge, vencendo todos os inimigos, Davi sendo rei de Israel, Deus com ele. Veja o que aconteceu. Davi ele vai fazer com que o próprio Deus fique triste por causa de uma atitude dele. Ele, depois de ter dormido um pouco, a Bíblia relata ele passeando sobre o seu terraço. Ele vê uma mulher tomando banho, que é Betseba. Daí tudo começa na vida de Davi. Ou seja, aqui nesse momento de folga, de férias, é normal para a gente trabalha, é normal no período de um ano a gente tirar umas férias. E no momento de férias a gente está tranquilo, a gente não está com a mente preocupada com tantas coisas, com questão de horário, de acordar cedo ou não, de ficar na cama até mais tarde. É um momento que a gente está relaxado, mas é um momento que pode ser perigoso para a sua vida, para a minha vida, porque no momento de relaxamento, às vezes a gente vai para frente de uma televisão, vai ficar passando horas vendo os filmes, séries e demais coisas, ou vai pegar um celular e vai às vezes esquecer até mesmo de dedicar um tempo à palavra de Deus. Então nesse momento de férias, tome cuidado. Se é tempo de guerra na sua vida e você está tranquilo, tome cuidado, porque pode vir coisas que talvez você não vai gostar disso. No caso de Davi, foi isso. Ele viu uma mulher e a desejou. Às vezes, muitas das vezes, os nossos olhos vão olhar e vão desejar muitas coisas. Mas tome cuidado com o que os seus olhos têm desejado. Os seus olhos, ele pode te levar à perdição ou ele pode te levar à salvação. Vai depender de você. E nesse momento, Davi, ele começa a fazer algo que não agrada a Deus. Ele chama Betseba e vai ter relação com ela. E muitas das vezes, nossa vida vai ser assim. A gente, às vezes, vai perder o foco por coisa boba. E deixa eu te dar uma palavra. O inimigo, ele está o tempo todo ao seu redor. Ele está ao seu redor tentando uma brecha para te derrubar, para te vencer. Só que os anjos do Senhor estão ao seu redor e o inimigo ao seu derredor. Em 1 Pedro fala isso, que o nosso adversário ele anda como um leão, procurando quem tragar no nosso derredor, mas no nosso redor estão os anjos do Senhor. Deus ele tem guardado você, ele tem guardado a sua vida, ele tem guardado os seus olhos. Mas cuidado nesse momento, que às vezes você tirou para ficar tranquilo. Esse momento pode ser perigoso, pode ser um momento que pode decidir a sua vida. Se você vai dar continuidade ao chamado de Deus ou não. Então aqui, depois que Betseba manda esse recado para Davi que está grávida, Davi ele já começa a maquinar o mal. Porque Davi ele já começou errado. Ele pegou uma mulher casada e foi ter relação com ela. E de um homem fiel a ele no seu exército, um homem que era do seu exército, que estava lutando para defender o rei, defender Israel. Então Davi, depois que ele descobre isso, e na nossa vida também é assim. Muitas das vezes a gente pecamos, a gente erramos, e quando a gente erramos, a gente começa, se a gente não confessar esse erro, a gente começa a maquinar algo. No caso de Davi, foram 3 coisas que Davi começa a planejar. Primeiramente, ele manda trazer Urias, e manda Urias ir para casa, manda uma comitiva de presente. E depois disso, o maligno continua trabalhando. Ele tenta embebedar Urias e, por fim, ele manda matar Urias. Então, deixa eu te dizer algo. Quando você peca, você entristece o coração de Deus, ele vai testificar dentro de você. Você não vai estar errado, não. Você não vai cair no erro sem saber. Porque sempre dentro de você vai ter uma guerra de conflitos falando, você não pode,
Você pode, você deve passar por esse caminho. E muitas das vezes a gente não quer dar ouvido a isso. Isso que está gritando dentro de você é o Espírito Santo. Davi, ele não caiu sem saber. Ele sabia das leis, ele sabia de tudo. E automaticamente Davi, ele planeja isso. Por quê? A partir do pecado, ele começou a maquinar o mal. Um homem que estava no sucesso fez com que o pecado se afastasse ele da presença de Deus. E o mal, quando a gente se afasta da presença de Deus, é normal o mal entrar e fazer ruína. É normal o mal entrar e destruir as nossas vidas. E a partir daí começou pensamentos malignos. São esses 3 pensamentos. Então, meu querido, se você está cometendo alguma coisa, que fez alguma coisa, que o Espírito Santo de Deus entristeceu, e ele está triste com você, comece a confessar o seu pecado. Não deixa que o seu pecado ele se torne uma raiz e vai crescendo e crescendo e desencadeando muitas coisas. Porque tudo que você plantar, você vai colher. É a lei da semeadura. Davi aqui, ele plantou isso, o homicídio. Mas aí depois você vai virar para mim e falar, Davi foi o homem segundo o coração de Deus. Sim, Davi foi aceito por Deus. Mas sobre esse homicídio aqui teve as consequências na sua vida. Tudo que você fazer vai ter a consequência. Depois disso, que Davi ele teve um homicídio, ele tentou encobrir. Vem o segredo. E o segredo é algo que nos destrói por dentro. Muitas das vezes nós temos segredos escondidos. E muitas das vezes é de erro que a gente cometeu. Temos vergonha de comentar esse erro, de falar sobre esse erro, de confessarmos o nosso erro. E a gente vai colocar um segredo. Só que no livro de Marcos, capítulo 4, versículo 22, vai falar que se o pecado é escondido, não confessado, ele torna senhor das nossas vidas. Então, meu querido, não deixe que esse pecado torne senhor da sua vida. Não deixe que você venha perder o melhor de Deus por causa de algo que você não confessou. A partir daí, Deus ele vai usar um profeta chamado Natã para repreender Davi e para trazer à luz aquilo que está escondido. Posso te dizer uma coisa? É melhor você trazer à luz aquilo que está escondido do que Deus te pegar e te envergonhar. Natã chega e vai contar uma história para Davi. Todos conhecem essa passagem. E vai falar que a partir dali a espada de Deus não vai sair de dentro da casa dele. Depois que Natã revela o pecado dele, vai falar, a partir daí a espada não vai sair de sua casa. Olha as consequências de um erro. Olha só, presta atenção. As consequências de um erro, Davi cometeu o erro. Depois desse erro, foi gerando a malícia, que gerou o homicídio. Do homicídio veio o segredo a esconder. Que Davi ele vai falar isso. Que o pecado não confessado, ele é como se fosse uma casca dentro de nós. Davi ele fala isso no Salmo 32, no versículo 3. Depois disso, Davi, depois que cometeu o adultério e o homicídio, ele continuou a sua vida normal. Ele mesmo sabia que as pessoas viam ele por fora e achava que ele era um rei e ganhava de todas as batalhas. Mas ele sabia que tudo isso, aquilo, era que as pessoas achavam. Então, no Salmo 32, 3, você vai ver que Davi vai confessar o pecado, falando que aquilo era a podridão dos ossos dele. E quando a gente não confessa, isso se torna uma casca dentro da gente, que vai apodrecendo por dentro. Às vezes, deixa eu te falar, às vezes por falta de perdão, você pode adquirir, talvez até doenças, e que a medicina condena aí, talvez um câncer. E também o pecado não confessado, talvez ele pode fazer isso. Ele pode te corroer por dentro. E você, às vezes, você vai olhar para todo mundo, como Davi aqui. Todo mundo gritava que Davi era rei, que ele ganhava. E ele sabia que ele não era aquilo tudo. Ele sabia que ele tinha um segredo. Ele sabia que isso era algo que ele estava escondendo. Quando Natã ele repreende ele, que a espada não sai da casa de Davi, veja no futuro o que vai acontecer. A sua decisão hoje pode mudar o futuro de alguém, pode mudar o seu futuro. Tome suas decisões baseadas na palavra. Busca a Deus, ore a Deus. Por mais que você queira fazer algo, mas ore a Deus. Se Deus falar não, não faça. Porque Davi ele fez e guardou o segredo, essa casca cresceu dentro dele. Mas no futuro você vai ver que um irmão estrupa uma irmã, sendo filho de Davi. Depois um filho
vai perseguir o pai, e assim sucessivamente, um irmão vai matar o outro. E a Bíblia vai contar muitas coisas que aconteceram por causa de um pecado. Então, a partir de um pecado, muitas coisas vão desencadeando. Mas só que a gente tem que fazer a vontade de Deus, a gente vivermos a vontade de Deus, porque a gente vai ver que Davi, depois ele reconheceu o seu erro. E ele reconheceu e Deus o exaltou. Você quer um segredo? Deus ele vai te honrar, ele vai te exaltar. Mas não deixa que os pecados cometidos, ou até mesmo que os seus ídolos, que seja seu celular, sua rede social, que seja o que for, que tem te afastado de Deus, não faça com que você peque tanto a ponto de abrir mão do que Deus tem para você. Deus tem o melhor para você. Confesse os seus pecados e volte a Deus. Como eu li todos esses juízes, o povo voltava a Deus. E quando eles voltavam a Deus, Deus levantava um juiz. Talvez eu não sei o que você está passando, o que você está vivendo, mas talvez chegou a hora de você tirar esse pecado, trazer à luz aquilo que está nas trevas, para você começar a viver algo novo. A palavra que eu tenho para você esta noite, que Deus ele pode te restaurar, ele pode te levantar, mas é que você tem que deixar ele fazer isso, você tem que querer viver isso. Deus ele vai honrar a sua vida, mas confesse os seus pecados. Tiago fala, confessai os seus pecados um ao outro, e Deus o ouvirá. Então, confesse os seus pecados, traga à luz. Se você cometeu um adultério ou algo que vai destruir a sua família, ore a Deus e depois confesse o seu pecado. Deus ele vai te dar estratégia. O meu desejo do meu coração é que Deus ele venha trazer a luz e que você possa viver o melhor de Deus. Receba essa palavra hoje. Se esse vídeo falou com você, foi algo que Deus colocou no meu coração, eu creio que Deus vai falar com você também, que você possa estar compartilhando ele para outras pessoas poderem ver também. Que Deus ele abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Deixa aqui nos comentários também se você quer algum outro tema para a gente estar falando, ou até mesmo se você achou bacana esse vídeo, se falou com você, se você quer dar um testemunho, deixa aqui, vamos interagir. Nós juntos, nós somos melhores. E junto, nós fazemos com que o reino de Deus cresça. Seja você um instrumento de Deus. Deus ele possa te abençoar. Fique com Deus, até o próximo vídeo, se Deus assim nos permitir.